Pois então, pessoal, boa tarde. É o seguinte, a gente tinha 3 aulas no sábado, essa é a terceira. Eu tinha que ter gravado 3 aulas, porque não teve aula, né? Aí o que acontece? Hoje eu estou dando a última, semana que vem já é prova, se eu não me engano, com certeza que sim. Uma eu postei, eu acho que na segunda-feira, domingo para segunda, para repor a aula atrás, e ficou faltando uma, né? Essa aula de hoje eu já tinha gravado ela e colocado lá para vocês. Eu gravei 2 aulas e coloquei ela para vocês. Aí durante a semana, acho que foi quarta ou quinta, eu olhando lá, fui ver o vídeo estava todo errado. Ele não compartilhou minha tela, porque é slide essa aula. Aí não tava minha voz, a frente do slide não compartilhou. A primeira deu certo, a segunda não deu. Aí eu tirei, não sei se alguém chegou a ver essa aula, tava só a primeira tela e minha voz falando, não passou os slides, eu não entendi por quê. Aí, o que acontece? Eu vou gravar ela de novo. Hoje seria vertedor, aí eu gravo de vertedor e ponho para vocês. E acaba o conteúdo. O que vai ser a prova? Tudo que a gente já viu, até cálculo de bomba, né? Não é pouca coisa. Quando é aula presencial, geralmente eu deixo a prova ser só um exercício daquele lá e passo com um projeto. E essa aula de hoje vai ser as aulas que vai cair na prova, viu? As outras 2 aulas são teorias. Eu não sei exatamente se eu vou colocar, eu tô quase não querendo, tá? E se for teoria também, vocês abrem o slide na hora lá e vê, né? Então, não tem muito segredo não. Mas eu não tô querendo teoria não. Eu vou fazer uma lista de exercícios nessa semana e semana que vem você entrega ela e a outra que teve. Sei lá, mas manda até quarta-feira, pelo menos, tá? Não, a gente já fez, tem muito exercício, assim, que a gente já fez. Tem um exemplo. Nesse slide, na aula que está lá no site, tem outro exercício. Eu acho que essa matéria não é muito de ficar fazendo exercício, porque cada exercício é gigante, né? É um projetinho que tem que fazer. Então, pois assim, eu ia falar isso, porque naquela outra lista que você passou, acho que já tem um exercício. No caso, você vai passar mais outra lista? Se for de calcular a bomba, se eu for passar uns 2, 3 para vocês estudarem, mas eu não queria mesmo não, sabe? Eu acho que de exercício tá bom para fazer. E esse exercício que é tipo um projetinho, ela é muito maçante. Ficar fazendo uma... E outra coisa, olha como que funciona a prova. A prova tem que inventar 20 questões e o sistema sorteia 7 para vocês. Eu vou inventar 10 de uma matéria e 10 de outra. Pode ser que alguém no sorteio lá, no sistema baralho, caia 7, 5 questões daquela de calcular potência de bomba. Vai demorar quase um dia. Eu vou querer desaparecer. Mas, pois eu vou ter que... É sem lógica. Eu não sei o que eu vou fazer, sabe? Porque vão sortear 7. Aí, olha como que fica. Se eu colocar só 5, se eu colocar menos, eu colocar 3, pode ser que no sorteie uma que não tem as 3. Sendo que as 3 é a matéria principal. O cálculo de dimensionamento da bomba que é a matéria importante para vocês, né? O resto é importante, mas mais de rabeira. Aí, o que acontece? Eu fico pensando aí, tem que colocar 10 para vocês terem chance de fazer ela. E se for muitas dela? Aí gasta aquele tempo todo para fazer. Não sei como vai ficar essa prova, pode ser que ela fique extensa, viu? Aí, Muito amor no coração, Rafael. Não, mas não... Aí o que eu pensei? Não vou passar a lista dessa matéria nova, porque a prova vocês já vão ter que fazer muitas vezes. Então, a própria prova é uma lista, né? E como vocês estão... A gente vai fazer treinando, né? Agora a prova vai ter 2 horas para fazer. Não, beleza, Richelle. Mas já tem, acho que 2, tem mais um desse último slide, e eu passo mais uns 3, sabe? Desse de calcular a potência de bomba. Ele é muito extenso, ele não é um exercício, é um projetinho, né? E eu quero ver na ajuda, né? 5, e pior que nem tem como fragmentar, né, o exercício, porque a continuação... Aí se fragmentar, aí fica assim, ó, calcule perda de carga contínua e localizada, a gente já fez. Fica igual a primeira VA. Só se eu passar as perdas de carga e calculo a potência. Aí perde a lógica do exercício, que é só pegar a perda de carga e jogar numa fórmula. Pois é. É
é muito esquisito, né? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou conversar com a Juliana para essa prova não ser assim, mas tem que ser. O que eu fiz? Eu dei já a nota considerando a lista na primeira VA, para vocês ignorem muito boa na primeira VA, porque se a segunda VA tiver difícil, não a matéria, mas em termos de tempo, que é só 2 horas para fazer. Se tiver que fazer 5 questões, 6 dessas em 2 horas, fica muito corrido, né? Mas pelo menos a primeira VA sua já está com a nota lá em cima. Mas é um ônus de ter que fazer essas aulas online pelo sistema, a prova, né? Mas não sei. Eu gostaria assim que se fosse presencial seria uma questão dessa, um projetinho, cada um teria uma, 30 pessoas iam ser 30 provas, como eu sempre faço, 30 provas diferentes e mais a da aula de hoje, sabe? 2 questões só a prova. E mesmo assim, aí tem gente que faz em 10 minutos, tem gente que demora 2 horas para fazer. Aí eu não sei, eu ainda tenho que pensar, Laísa, como vai ficar essa prova do marca X. Beleza. Talvez eu passe a lista mais comprida mesmo e deixar a prova desse jeito, passar a perda de carga, aí a prova fica mamão. Né? Se eu passar a perda de carga para calcular a potência, aí ninguém não aprende nada. Eu não sei. É óbvio que aprende. Fica na tua. Falando que não aprende nada, não aprende. E aí você vai querer que a gente manda essa lista para você, então, no dia da prova, né? Igual você tinha falado. Não sei até que dia que eu tenho que fechar as notas. O dia que eu tiver que fechar as notas, dia da prova, até um dia depois, entendeu? Eu vou passar o meu e-mail lá no grupo, aí vocês mandam por e-mail. É por e-mail mesmo, que geralmente os professores pegam? Isso. Aí manda em um arquivo só PDF, eu vou passar os negócios lá, certinho. Ou então você pode abrir uma pastinha lá no Ava pra gente postar lá também, que já fica tudo por lá. Tem como vocês postarem arquivo? Você abre pasta? Tem, porque nas outras matérias a gente também consegue, né? Então tá bom. Eu vou ver como faz isso. Melhor ainda. Tá? Porque aí já fica como prova para vocês. Então a aula de hoje é canais, sistema aberto. Vai ser uma aula de data show. E se eu tiver que... tem umas continhas lá, mas eu coloquei as continhas no slide também. Se a gente vê que tem necessidade de pôr o quadro, um jeito de pôr um papel aqui e a gente vê o que faz. Mas como já tem as continhas e a resolução lá, a gente vai comentando em cima. E é bem mais fácil a matéria. Essa matéria aqui é questão que eu peguei do livro do meu menino da 3ª série, 4ª série, tá? Vocês acreditam em mim, não acreditam? Com certeza. Não, é geometria. Vocês vão ver, é geometria. E ainda com as fórmulas. Forma do quadrado, do trapézio e joga em cima. Não tem muito segredo, não. Tá? Só tem um pouco de falação. Vocês têm paciência aí comigo uns 10, 15 minutos para o slide. E a gente vai debatendo o que tiver que debater, tá? Eu vou compartilhar minha tela. E essa aula é só meia hora. Ele grava, né? Então, rapidinho eu vou ter que criar outro link para a gente terminar. Ok. Share screen. Estamos terminando essa aula. Vocês estão me vendo? Essa aula. Vocês estão vendo minha tela, não estão? Sim, tá dando pra ver. Vocês veem a telinha do programa mexendo? Ou não? Só tá o slide ou tem uma tela no meio? Tá o slide e tem uma pequenininha onde tá aparecendo você, no cantinho. Tá. Então não vê a minha aqui, não. Ela é invisível para vocês. Que a minha tá bem no meio. Aí, ó. Vocês estão vendo só o slide, né? E a minha carinha no canto. Beleza. Isso. Então, características básicas do escoamento livre. Até então a gente viu escoamento pressurizado, que é mais da engenharia civil mesmo. Escoamento livre, poucas vezes vocês vão se deparar com isso. Caso se deparar, vocês vão ter noções básicas. Tá? Vocês vão sair podendo dimensionar canais depois dessa minha aula, não, tá? É uma noção básica, a gente vai passar meio que por cima, para quando acontecer que vocês precisarem fazer algo do tipo, vocês não tenham medo da matéria, medo de pegar uma obra, um serviço, tá bom? Seja bem-vinda, Helena. E, por favor, vamos conversando aí comigo, não deixa eu falando sozinho, não.
Essa aula eu gravei, eu já tinha gravado ela, igual eu já tinha explicado. Minha esposa viu eu gravando e falou assim, nossa, mas é ruim, hein? Você falando para você mesmo. Eu, não, é ruim mesmo. Então, não deixa acontecer isso, não. A slide quer passar, não? Aí. O escoamento. O que é escoamento? Pode ser classificado quanto a pressão reinante em forçado e livre. Forçado é a pressão maior que a atmosfera. É aquilo que a gente estava estudando, né? A pressão atmosférica a nível do mar, ela é de 14 ou 10,3 metros coluna d'água. Né? Ou seja, a pressão atmosférica é a força que consegue erguer 10 metros de água para cima. A gente estudou, fez exercício ali, né? Na nossa gravação, de 80 MCA. A bomba fornecendo mais pressão do que a pressão atmosférica. Esse é escoamento forçado. Vocês estão vendo o ponteiro do meu mouse aí? Sim, no círculo? Tá, beleza. É porque para mim não aparecia. A água, o fluido, né? No nosso caso, a água, ele toma toda essa superfície aqui, ó. Circular, a parte interna dele. Ele fica completamente preenchido. Ah, então não tem ar aí dentro. Pressão maior que a atmosfera. Então, conduto forçado. É o que a gente já estudou, tá? Piezômetro. Tá, aqui só por curiosidade, o que é piezômetro? Imagine que tem a tubulação aqui, ó. Isso dá para fazer também em canais, canais submersos. Como chama? Posso artesiano também. É mais ou menos isso daqui. Tem a tubulação e tem um orifício nela, um cano aqui nela, ó. Aqui ou aqui. O tanto de água que subir, a altura dessa água que subiu aqui, ó, é a pressão em metros coluna d'água. Por exemplo, subiu 5 metros. Significa que tinha 5 metros coluna d'água. Tá? É uma forma de medir pressão pela altura da tubulação, ou pela altura da água. Né? O que a gente percebe aqui é que a água, nesse ponto, subiu menos do que nesse ponto. A água primeiro subiu mais do que do segundo ponto. Isso acontece por causa da perda de carga, que a gente tinha estudado, né? À medida que a água vai passando, vai perdendo carga, e esse piezômetro aqui vai marcando alturas menores ou pressões menores. Tá? Só por curiosidade, de vocês ouvirem essa palavra. Que mais? E canais livres. A pressão reinante é da atmosfera. É um rio, é um canal, é uma galeria, um bueiro na cidade. Ó, tem até aquela seção circular, igual do conduto forçado, né? Mas para perceber que a água não preenche ele todo. Né? Tá atravessando uma ponte, um viaduto, alguma coisa assim, né? A pressão atmosférica é a maior. No máximo 10 MCA. Viu? De pressão. O que mais? Aqui, ó. Na cidade, a gente pode ver escoamento livre e escoamento forçado ao mesmo tempo. Aqui em Goiânia não, que eu estou em Anápolis, né? Mas em Goiânia é comum ver isso. Tem um lugar só em Anápolis que eu já vi esse tipo de construção. Aqui a foto era junto, eu acabei separando elas. Ah, não, mas essa janelinha de imagem minha aqui fica bem na frente do meu slide, fica me atrapalhando. Deixa eu dar um jeito aqui. Aqui então, conduto forçado e perto tem um conduto aberto. Tá? Vocês estão percebendo que tem degraus aqui, ó? Sim, gente, ó. Tá vendo que tem degrau? Sim. Para que serve esse degrau lá, professor? Para a água descer, para subir. Não, gente, não é isso não, hein? Esse degrau aí é um dissipador de energia. Tá? Por que dissipar energia? Ou perder um pouco carga? Imagina a gente ir levando água. Aqui você pode ver que é um canal, né, feito com mãos humanas, né, é um rio, está desviando essa água para algum lugar e pode ser que tenha bastante velocidade, bastante pressão. Então, para não ter erosão ou para a água não chegar no momento final com bastante pressão, a gente dá um jeito de dissipar essa energia. Construindo degraus, assim, é uma forma dela dissipar energia. À medida que ela vai descendo, esses ressaltos hidráulicos, ela vai descendo, ela vai perdendo energia. Tá? Tem vários estudos agora que estão mostrando... Vários estudos agora não, eu conheci agora, mas já deve ser mais antigo. Em barragens, eles constroem os degraus, às vezes assim, para o peixe poder atravessar. Tá?
a gente vê igual peixe na época de Piracema, né, que ele sobe em correntezas, tem degraus para o peixe passar também. Mas esse caso aqui não é isso, não. Esse é para despender energia mesmo, muito grande. Tá? Tá. Escoamento livre. Há uma superfície de contato com a atmosfera. Ah, mas professor, aqui não tinha contato com a atmosfera não, ó. Porque tem tubulação em cima. Não, mas aqui a pressão atmosférica está aqui dentro, né? Então, no escoamento livre, tem uma superfície de contato com a atmosfera, por exemplo, aqui, ó, lá naquele tubulação. Há condições de contorno. As condições de contorno não são tão bem definidas como os condutos forçados, variando conforme tempo e espaço. O que é isso? Imagina um rio, né? Um rio, na época de agosto, está seco. Ó, o nível dele. Lá em meados de janeiro, está alto o nível dele. Então, não é igual num tubo fechado, que a gente tem uma área definida. Né? Ela varia conforme o tempo, essa altura do rio, a velocidade do rio. Varia num espaço, no mesmo pedaço de rio, 1 metro de diferença, você tem uma profundidade diferente, você tem uma largura diferente, você tem um material diferente. A gente tem, né, no rio um material diferente. Ora é cascalho, ora é terra, ora é vegetação. Aí pega, porque se a gente for pensar, o que gera atrito, o que gera perda, um dos fatores que gera perda, né, de carga é o atrito, é o material da tubulação. E aqui a gente não está falando de tubulação, estou falando do cascalho, estou falando da areia. Olha é cascalho, olha a areia, olha a planta. Como que calcula como que aquelas fórmulas que a gente calculou de perda de carga? Né, a gente tinha coeficiente do tubo assim, coeficiente do outro tubo assim. Agora não tem como ter mais um coeficiente do tubo, a gente vai ter que ter um coeficiente para uma vida real e é muito empírico. Eu estou olhando a margem do rio e estou achando que ela está suja. E dou um valor de coeficiente para ele, conforme uma tabelinha ali, vocês vão ver. Tá? É muito no olhômetro mesmo. Tem uma receita de bolo pré-estabelecida. A maioria dos escoamentos livres ocorre em grandes dimensões físicas, grandes Reynolds, né, regime de escoamento turbulento, e raramente laminares. Né, geralmente é descendo água. Por que em grandes dimensões físicas? A gente tem, por exemplo, água descendo da caixa d'água para a pia de cozinha, espaço de 2 metros, 3 metros que for. Né? Agora, se eu for construir um canal, é uma construção faraônica, gasta milhões de reais. Então, geralmente, a construção disso é grandes dimensões físicas. Deformabilidade extremas, remansos e ressaltos. No mesmo, deformabilidade é troca de energia. Tem hora que está no mesmo pedaço de rio, num pedaço pequeno de rio, a gente vê água muito rápida, de repente muito lenta, né? Com muita energia, pouca energia. Cadê? E variabilidade de rugosidade, que era aquilo que eu já tinha falado, né? Aqui tem um exemplo. A gente perceber aqui, ó, tem ressalto hidráulico, aquele CD-moinho, tá vendo? Muita energia acumulada aqui, e na hora que chega mais para cá, acho que vocês estão vendo meu ponteiro do mouse aí. Aqui já está mais calmo, pelo menos aparentemente, né? Está mais calmo o rio. Aqui, a abertura é 1 metro e pouquinho, aqui é 3 metros, por exemplo. Que tem areia. Tem até uma garrafa, eu não estou enxergando essa garrafa porque minha telinha está aqui na frente. Está aqui. Mas aqui, ó. Se tiver uma garrafa aqui, influencia na velocidade da água, na energia da água. É claro que por ser um canal, uma superfície livre, é coisa grande. Então, o que acontece em 10 centímetros de rio não muda tanto, né? Não influencia tanto, igual se fosse uma tubulação. Mas acontece isso, né? De ter várias rugosidades. Mas, classificação energética, só a nível de curiosidade, a gente não vai estudar isso 100% não, isso é mais em barragem, eles estudam isso melhor. Aqui, agora ficou bom. Ó, uniforme, imagina um rio, tá descendo. A gente criou uma barreira aqui para ele, tá? Como se fosse um vertedor, ou ele tem uma barreira. Né? Antes de chegar na barreira, tem um remanso. Esse remanso, a palavra já nos leva a isso, né?
ele vai perdendo velocidade e vai ganhando energia potencial. Aqui acontece o contrário. De forma brusca, ele perde energia potencial, ou seja, perde altura, mas ganha bastante velocidade. E essa velocidade gera muita energia, a natureza tem que dar uma forma de dissipar essa energia. Naturalmente vai surgir esse ressalto hidráulico, aquele redemoinho, né? Que é uma forma que a natureza encontrou de voltar a energia para o sistema e voltar a ser uniforme. Né? Tem gente que usa, ou tem situações que a gente tem que usar isso daqui para controlar a energia da água, né? Porque a energia daqui vai ficar igual a daqui. Eu consegui, no lugar da energia tá aumentando, se for o declive muito alto, eu crio uma estratégia de dar uma freada nessa energia, né? De controlá-la. Tá? Mas acho que aqui só alguma dúvida, gente. Eu sei que essa parte é chatinha, mas paciência. Outros exemplos de controle de energia, ó. Aqui. O remanso e o ressalto, eles são opostos, então? O remanso e o ressalto? Isso. O remanso, o que seria o contrário do remanso seria o bruscamente variado. Tá? Eu tenho o ressalto, é uma forma de voltar para a energia uniforme. O remanso é a perda de velocidade para ganho de altura. O bruscamente variado é o ganho de velocidade devido à perda de altura. Tá? Seria mais assim, se eu fosse ver qual que é o contrário de qual, seria do remanso com bruscamente variado. Esse ser contrário desse. Aqui ganha altura e perde velocidade, aqui ganha velocidade e perde altura. Entendeu? Entendi, ok. Quando ele ganha essa velocidade, essa energia cinética aqui, tem que perder ela de alguma forma. A forma que tem que perder é esse ressalto. Tá? É o que você está falando, né? Essa energia que ganhou aqui, ela vai ser perdida aqui, né? Mas, na verdade, ela é trocada aqui e, de certa forma, ela é dissipada aqui mesmo. Tem energia aqui, que é dissipada aqui para ela voltar a ser uniforme. Mais ou menos assim, tá? Não sei se seria exatamente o contrário, mas é para voltar para a situação anterior. A primeira situação. Tá bom? Se tiver teoria, na prova é esse tipo de coisa, mas eu estou pensando não, hein? Se for para pôr teoria, é justamente para ajudar, para a prova não ficar tão puxada, né? Outras formas de perder um pouco de energia, né? Esse daqui, ó, Salting Sky. Pensa essa água descendo aqui direto e batendo. Ela tem que ficar aqui nesse poço e batendo na parede desse poço. Né? Rapidinho isso daqui ia estragar. Mais de concreto que fosse. Né? Então dá um jeito de fazer essa rampa para ela cair aqui com menor energia. Né? Eu não sei se vocês, como vocês estão pagando matéria, capaz que vocês já tiveram alguma matéria que use esses negócios. Na engenharia agrícola, a gente tem muita matéria que usa isso. Ó. A gente tem drenagem, usa isso. A outra que eu falei eu falei agorinha. Canais, não? Como chama? Esqueci. Acabei de falar. Né? Tem piscicultura. Também a gente pode usar esse negócio. Agora, para vocês, eu não sei. Como que chama a matéria, meu Deus do céu? Nossa, acabei de falar. Esqueci. Agora, para vocês, eu não sei se vocês já viram isso daqui, ó. Essa parte de canais, se vocês vão usar água. Barragens. A gente tem barragem, a gente pode construir barragens. Não sei se vocês podem. Né? Vocês têm matéria de barragens? A gente já viu isso, mas foi dentro de outra disciplina, que eu não lembro qual. Né? Porque isso aqui é bem uma introduçãozinha mesmo, tá? Eu acho que alguma disciplina... Capaz que foi nessa parte de barragens, talvez não tenha sido esse nome. Eu não lembro se foi hidrologia e drenagem urbana, alguma coisa assim. Hidrologia, drenagem, barragem, eu tive barragem de terra e barragem de concreto. Eu tive 4 matérias disso. E aprofunda nelas, né? Aqui é só uma passada de helicóptero por cima. Eu não sei se vocês têm barragem. Eu acho que deve ter. No IFG tem barragens e obra de terras. Capaz que a semente aqui é melhor vista lá, tá? Eu não sei também. E aqui eu só estou passando por cima. Questão física. Mesmos princípios. Equação da continuidade,
ou seja, a mesma vazão que entra é a mesma que sai. Quantidade de movimento, vazão é massa ao área vezes velocidade. E energia. Energia cinética, potencial gravitacional, potência. Tudo a mesma coisa. O princípio físico de movimentar a água do A para o ponto A, para o ponto B, seja na tubulação ou seja no canal mesmo. Eu tenho que tirar água de um ponto para o outro. Princípio físico. É lógico que o princípio mecânico para isso vai ser totalmente diferente. Em tubulação, eu uso uma motobomba para empurrar a água. Em canais abertos, eu utilizo o declive do terreno para a água descer, né? Ou subir. E energia é a mesma. E muda também a matemática, né? As fórmulas mudam todas por causa disso. Mesmo o princípio físico sendo o mesmo, as fórmulas finais dão uma mudada. E principalmente por causa da geometria, que varia bastante a geometria. Por exemplo, na condutos fechados, a gente sabia πd ao quadrado sobre 4. Já sabe a área do círculo, de onde a água encosta. Agora, no canal, não. Ele pode estar metade do círculo, um pouquinho para cima da metade. Eu tenho mais 10 minutos. Aí, na hora de começar as continhas, eu crio outro link. Então, a mesma coisa. Aqui no conduto forçado, eu tenho de um lado a altura, energia potencial gravitacional, eu tenho a pressão e tenho velocidade, apesar da U aqui é velocidade, tá? Quadrado sobre 2G. Equação de Bernoulli aqui e equação de Bernoulli aqui. Se eu vou fazer a equação de Bernoulli no primeiro momento e no segundo momento, a gente vai ver que as luzes vai ser igual. No segundo ponto tem menor energia acumulada. Mas se eu somar com a energia perdida, a energia que entra mais a energia final com o ΔH, que é perda de carga, vai dar a mesma que entrou. Foi aquilo que a gente viu. No canais abertos também. Nos canais no escoamento livre. Tá? Representação, conduto forçado e em canais. LE. Nossa, eu coloquei LE aqui. A abreviação, esqueci. Rafael, Oi. minha turma viu isso aí quando a gente foi numa visita técnica lá em Minasul. Eu só não me lembro o nome da hidrelétrica lá, Canabrava. A gente visitou, apresentou muito bem isso que você está passando agora. Ó. Até então, o dia que a gente foi lá, eles estavam trocando uma turbina, porque já tinha muito tempo que ela, tipo assim, apresentou problema, porque fica muito tempo debaixo d'água. Aí teve um rapaz lá que explicou certinho esse negócio de perda aí, ó. Pra gente. A turma teve, a gente E viu na prática, né? Experienciou, né? a gente viu, a minha turma viu que a gente visitou a hidrelétrica. Muito bom. LE alguma coisa de energia. Esqueci. Coloquei LE aqui, esqueci o que é. Tá? Representação da energia. Das 3 energias que tem. Esqueci o que é o L. Em canais é a mesma coisa. A energia potencial gravitacional, né? A pressão, devido a... O que é a pressão? A pressão aqui, o que é a força que empurra o líquido para baixo? É o peso dele, que é peso específico. Né? E quanto aqui a gente tinha a pressão da bomba, que empurrava a água, aqui eu tenho o próprio peso do fluido, que é empurrado devido à declividade. E a energia cinética. Mas a somatória das 3 energias é a energia total. Nossa, eu estou agora com esse LE na cabeça. Agora eu lembro. Estou com a cabeça ruim, gente, cansado. Agora são umas continhas. Eu vou fazer o seguinte. Faltam 7 minutos para acabar essa aula. Eu vou criar um novo link para a gente poder arrastar, que senão eu vou ficar correndo. Tá bom? Então, eu vou finalizar essa e vou criar outro link e mandar lá no grupo para vocês. Tudo bem? Ok. Pode ser? Que aí a gente faz as contas com mais calma. Eu acho que não vai nem precisar de quadro. Se precisar, eu dou um jeito de ir para lá. Se a internet cair, eu gravo. Vamos ver o que a gente faz. Eu vou criar um novo link, rapidinho. Até mais. Até.
Eu não sei se eu tô chefe do link mais não, hein? Porque quando eu saí, alguém que abriu. Deixa eu parar de share aqui. Stop share. Então tá, um minutinho, gente.